Diz assim a palavra, versículo 19 do capítulo 5. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aí. Incline sua cabeça por um momento. Espírito Santo, meu Pai, a Tua palavra será ministrada nesse momento. Toma o lugar de honra, toma a direção, Senhor. Fala aos nossos corações. Tenha liberdade no meio da Tua igreja. Enquanto a Sua palavra for ministrada, Pai, que o Senhor possa batizar com o Espírito Santo. Que o Senhor possa levantar o caído, fortalecer o fraco, renovar as forças e o vigor do abatido. Espírito Santo, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Senhor Jesus, fica conosco nesse lugar, meu Pai. Amém. O fruto do Espírito, ele é como uma tangerina ou uma mexerica. Tem várias partes de um mesmo fruto. E são, a Bíblia cita 9. É interessante que o Evangelho de nosso Senhor Jesus, muito embora a maioria de nós nos enganamos, achamos que o Evangelho de Cristo, que o fruto do Espírito, diz respeito a liturgias eclesiásticas, a manifestações emocionais e ou espirituais, e assim, muitas vezes, nós nos esquecemos ou não temos o pleno conhecimento que necessitamos nos encher da presença do Espírito Santo, nos encher da presença de Deus, para que possamos manifestar esse fruto. Porque o Evangelho de Cristo, ele diz muito mais em relação ao convívio humano do que essas liturgias que nós vemos. Se você prestar atenção nos 9 frutos do Espírito citados aqui pelo apóstolo, 8 dizem respeito ao outro. Apenas um diz respeito a você mesmo. Dos 9 frutos do Espírito, ou das 9 partes citadas aqui, apenas uma diz respeito a mim mesmo. 8 delas dizem respeito à convivência, ao relacionamento humano. Enquanto que as obras da carne, que são citadas aqui nesse mesmo capítulo, que são 15, e coisas semelhantes
a essas 15 que são citadas dizem respeito à própria pessoa. Então, nós precisamos nos atentarmos para que possamos entender que nós precisamos cuidar das nossas relações humanas. Porque se você diz, como o apóstolo João fala, que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você mente. E o amor de Cristo não está na sua vida. Presta atenção. Fruto do Espírito são várias partes. Somente o Espírito Santo, meu irmão, pode anular as obras da carne na sua vida. Somente através do Espírito Santo, eu e você vamos conseguir vencer a nossa carne, vencer os nossos impulsos, a nossa vontade e nos submetermos à vontade de Deus. Não se engane, o seu pior inimigo não é aquele que foi lançado do céu para baixo. O seu pior inimigo é aquele que, quando você chega de frente ao espelho, você está de frente com ele. É na cara dessa pessoa que você tem que apontar o dedo e falar: a partir de hoje, você não faz mais graça na minha vida. A partir de hoje, eu te venço. Porque o seu inimigo mora aí dentro. Bate no peito assim. Não, bate com fé, você é crente ou não? Fala assim: o meu inimigo mora aqui. Exatamente isso. É exatamente isso. Se eu e você entendermos isso, meu irmão, não há nada que te pare. Nada mais vai te desanimar. O primeiro fruto citado, o amor. O amor é o auto-sacrifício, é a autodoação em favor do outro. O amor encabeça a lista dos frutos do Espírito, porque é o oposto do egoísmo. E o egoísmo que gera todas as obras da carne. É por isso que o amor encabeça a lista do fruto do Espírito, porque só através do amor nós vencemos o egoísmo. E nós precisamos vencer. É interessante que uma vez fizeram, presta atenção, nós precisamos prestar atenção, mais atenção em Jesus. O problema é que nós paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar assim, de cima para baixo, quando na verdade nós deveríamos estar olhando para o alto, para Cristo. Uma vez perguntaram para Jesus assim: qual é o maior e o grande mandamento? Jesus falou: o maior e o grande é o primeiro. Amará o Senhor teu Deus do seu coração. Resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a esse: ame o seu próximo como a você mesmo. E ele completa: desses dois depende toda a lei. Ou seja, se você conseguir cumprir esses dois mandamentos, fechou o pacote, você cumpriu toda a lei. Não é interessante? Jesus, quando citam para ele o maior e o grande mandamento, o primeiro e o maior, ele fala assim: mas tem outro que é semelhante a esse. Ame o seu igual. Porque não vai adiantar você dizer que ama a Deus se você não ama o outro que está do seu lado.
Dá para amar? Dá para amar o próximo? Lembra de Paulo ensinando sobre o casamento? Quando ele fala do marido amar a mulher. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E como que Cristo amou a igreja? Incondicionalmente, com amor sacrificial, com todos os defeitos que ela tinha, ainda inimiga dele, ele amou. Precisamos amar mais, irmão. Segundo, alegria. O que é alegria? Vamos lá? Não é apenas um momento de euforia, de empolgação, mas a consciência de que somos salvos, perdoados e fomos feitos filhos de Deus, e temos a certeza da nossa salvação. Ser alegre, irmão, não é toda hora estar reganhando dente com os outros, não. Isso tem nada a ver com alegria. Alegria é aquilo que você tem dentro. Você passa pela dificuldade, você passa pela luta, você passa pela prova, mas você continua alegre. Isso não te entristece, porque você sabe em quem você tem crido. Você é salvo. Você sabe que as lutas, as dificuldades, é só um momento, é só por algum tempo. O peso da glória que te aguarda é maior do que qualquer aflição. Então nada te entristece. Quem entendeu? Amém. Vamos falar amém aí. Amém. Glória a Deus. Paz é shalom. É uma paz que é o resultado de uma vida íntegra. Sabe por que muitos de nós não tem paz? Porque nós não somos fiéis a Deus. Só por isso. Porque aquele que vive uma vida íntegra, uma vida reta diante de Deus, ele tem paz no seu coração. Porque ele sabe que venha o que vier, Deus está com ele. Ele sabe que venha o que vier, passe o que passar, ele continua firme, ele continua na caminhada, porque ele sabe a vida que ele vive. E ele sabe que por fim o seu Redentor se levantará ao seu favor. Amém, pessoal? Aquele que tem a vida íntegra, ainda que ele receba uma sentença de morte, ele tem a ousadia do rei Ezequias de virar para a parede, fazer uma oração a Deus e dizer: Senhor, lembra de como eu tenho andado na sua presença, lembra de como eu tenho sido fiel ao Senhor. Essa sentença não pode se cumprir hoje, porque a minha casa ainda está em desordem e eu preciso arrumar as coisas. Olha para mim, Senhor. E Deus, na mesma hora, acionar o profeta e falar: volta lá e fala com ele que eu estou acrescentando mais 15 anos. Aleluia. Porque realmente ele tem uma vida íntegra na minha presença. Entendeu? Amém. Glória a Deus. Longanimidade, o quarto, é o amor passivo e resistente. É ser paciente, mesmo com quem é irritante, mesmo. É interessante como nós pregamos para nós mesmos, né?
É o amor passivo e resistente. É ser paciente, mesmo com quem é irritante, mesmo em situações que vão além do nosso limite. Isso é longanimidade. Crente cheio do Espírito Santo precisa ser longânimo. Não é só porque o outro reuniu na casa com um amigo e não te chamou, aí você já vira a cara, já não conversa mais. Eu não vou nem entrar nessa questão. Paciência, resiliência, nós estamos precisando tanto disso. Tem paciência, respira, conta até 10, não deixa a raiva e o ressentimento tomar conta do seu coração, em nome de Jesus. É interessante que Jesus, em todas as situações de problemas da relação humana, Ele manda a gente perdoar. Ele fala assim, se você vier trazer a sua oferta ao altar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta e vai lá acertar com ele. Não é você que tem algo, é o seu irmão que tem. Mas Jesus manda você ir. Em outro lugar ele diz o seguinte: se tiver algo contra alguém, acerta-te com seu companheiro enquanto está no caminho. E quando os discípulos dele pedem a ele que os ensine a orar, algo que me chama muito a atenção, ele fala assim, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Há uma condição para você ser perdoado, querido. Aí mais na frente, se você continuar, ele diz assim, se você não perdoar as ofensas dos homens, olha a palavra que ele usa, tão pouco Deus perdoará as suas ofensas. Perdoe-se. Quando Jesus te manda perdoar, ainda que você seja a vítima, Ele não está preocupado com o outro, Ele está preocupado com você. A preocupação dele é restrita com a sua pessoa. Porque ele sabe que se você não perdoar, você pode fazer o que você quiser, irmão. No céu você não entra. É claro isso, como água cristalina. Se você não perdoa, você não recebe o perdão de Deus. Se você anda brigado, anda de rusga com alguém, acerta a sua vida, irmão, em nome de Jesus. Porque você vai para o inferno mesmo estando em cima do altar. Ou Deus é mentiroso, ou Jesus mente. Tampouco você vai ser perdoado, querido. Isso é um perigo muito grande, porque você está pensando que por muito fazer, você vai receber algo de Deus, e não é assim. Você pode receber da instituição, você pode receber do seu pastor, você pode receber do seu colega do lado, você pode receber do seu amigo, mas de Deus você só vai ter perdão se você perdoar. Ponto. Isso é Bíblia, filho. Isso é verdade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu não perdoo, não adianta, porque me feriu, me humilhou. Você já sabe para onde você vai. Mesmo orando, mesmo fazendo o que você quiser fazer. Quem entendeu? É muito pesada essa palavra, pregador. Vai reclamar com Jesus.
Sabe por quê? Que Jesus ele pode cobrar isso de mim, de você? Porque no dia que ele estava sendo pregado na cruz, e eu e você estávamos lá no pé da cruz, falando assim, ó, crucifica ele, é isso mesmo, desce daí, você não é o filho de Deus, mostra agora, quero ver. Você não cura os outros, você não liberta os outros de demônio, mostra o seu poder agora. Quando nós, eu e você, os Barrabás da vida, Barrabás, né? Em português é esse, pastor. Os Barrabás da vida estavam lá acusando ele. Sabe o que ele fez? Ao invés de descer da cruz e exterminar todo mundo, ele fez assim, ó, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele intercedeu por você. Por isso ele pode te cobrar. Por isso que você o traiu tantas vezes, o negou tantas vezes com as suas palavras, com as suas atitudes, com a sua maneira de viver, e ele está, Pai, perdoa! Por isso que muitas vezes o Satanás chegou diante de Deus para reclamar a sua alma, eu tenho que peneirar fulano e ciclano, porque ele está vivendo uma vida errada dentro da sua casa, ele é meu, eu tenho direito sobre ele. Quando Deus estava para te entregar, porque você deu o direito de ser entregue a Satanás, você se permitiu a viver na mão dele. Sabe o que Jesus fez? Olha aqui, Pai, eu ainda tenho as marcas do preço que eu paguei por ele. Ele é meu, eu comprei com preço de sangue. Ele intercedeu por você. É só por isso, só pela misericórdia dele que eu e você estamos aqui hoje, irmão. Então, para que tanto egoísmo? Mas sabe por que a gente não... Mas eu não consigo. Nutella. Não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque te pregaram, te venderam um evangelho aí que não é o evangelho de Cristo. Te venderam um evangelho que é, ó, legal, bacana, só bênção, só vitória. Olha lá para Jesus, olha para os discípulos, olha para os nossos pais na fé, se o evangelho é só vitória. Se o evangelho é legal, é só alegria. É negação, irmão. É ir, é remar contra a maré. É ir contra tudo de errado que há nesse mundo. É negar a própria vontade. É viver uma vida para Deus. É viver uma cultura que é uma contracultura, a cultura desse mundo. É ser perseguido. É sofrer. É guerra, tem vitória? Tem. Tem libertação? Tem cura? Tem bênção? Tem. Mas tem perseguição, tem sofrimento. É uma guerra. Quem entendeu? Quem entendeu diz amém. Amém. Número 5, não sei se vai dar tempo está pouco. Benignidade. O que é a benignidade? É o lado ativo do amor. É fazer o bem a quem te faz o mal. Isso é benignidade. A gente não está fazendo bem nem para quem faz bem para a gente, não. É fazer o bem para quem te faz o mal. Não existe meio termo. Ou existe em nós a benignidade, ou existe em nós a malignidade. É ter atitude de bondade com quem é hostil a nós. É vencer o mal com o bem.
atenção nisso aqui. O que você tem feito de bom na vida de alguém? Você já deu um prato de comida para Jesus? Já deu um par de roupa para ele? Estou entendendo, vai entender agora. Mateus capítulo 25, do 31 ao 42. Porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, era forasteiro, eu estava precisando de um lugar para dormir, você não me acolheu, eu estava preso, encarcerado, doente, você não foi me visitar. Senhor, quando foi que nós te negamos isso? Quando você deixou de fazer para alguém. Eu estou falando, gente, é claro como há, só não entende quem não quer. Diz respeito ao ser humano, pastor. Diz respeito ao cuidado um com o outro, pastor Fábio. Quando você deixa de matar a fome de alguém, de cuidar de alguém, me fez o mal, não interessa. Se Deus te deu dois, não é para você guardar um para amanhã, é para você dividir com alguém que está do seu lado. Ou seu Deus não é Jeová Jiré, ou ele não é provedor. Então para de falar que ele é provedor, porque você fica acumulando. E os outros morrendo do seu lado, irmão. Você não tem coragem de estender a mão. Isso é bondade. Isso é benignidade. Ah, mas não tem mais nem meio mais, irmão. Jesus é claro, se ensina ou não. Ou você é, você não tem em cima do muro, não tem meio termo. Nós temos que parar com esse negócio. Ah, pastor, você está sendo muito radical. Radical? Vai ver Jesus para você ver o que é radical. Vai ver como ele agia. Aí você vai ver alguém radical. A nossa fé é radical. Quem está entendendo? Seja benigno. Me feriu, não tem problema. Sua fé tem Jesus. Quem te paga é Jesus. Senhor, faz justiça. Não. Para esse negócio. Deus vai fazer justiça. E se Deus resolver fazer justiça, quem vai ser o primeiro a ser consumido? Nossa. É você, rapaz. Não pede isso para Deus, não. Aprendi isso, pastor. Eu sou meio. Um dia eu fui fazer essa oração, amigo meu, pastor, falou, rapaz, você vai pedir justiça para Deus, e se Deus resolver fazer justiça agora, essa que você pediu aí na sua oração, como é que vai ser? É o fulano que vai ser consumido primeiro ou você? Eu falei, Deus, me perdoa, faz justiça não, exerce misericórdia. Ele falou, eu te digo. Quem entendeu? Amém. Seja benigno, vale a pena. Mas aí eu vou estar fazendo papel de otário. Não, vai estar fazendo papel de cristão. Amém? Amém. Número 6, bondade. A bondade é uma qualidade mais abrangente e se refere ao caráter bom de alguém para com todo mundo. Uma dificuldade da gente de ser bom é com os nossos próprios familiares. Temos a tendência de ser mais gentil com o povo de fora do que com a nossa família. Aqui perto. Na rua, aqui na igreja, em casa, no cavalo com a esposa, com os filhos, não respeita o marido, não respeita o pai, não respeita a mãe, não ama os filhos. Você tem que ser bom primeiro com os de dentro, irmão. É com os de casa.
maquiar, querido. Não adianta você querer fazer gracinha aqui dentro da igreja, no seu trabalho, quando você encontra com alguém, quando vai fazer visita. Sabe por quê? Dá para enganar a igreja, dá para enganar o pastor, dá para enganar os amigos, mas não dá para enganar um Deus que te olha por dentro. Não dá para enganar um Deus que vê o que está dentro do seu coração. Então é melhor ser sincero, mudar de atitude. Quer amar? Quer ser bom? Seja bom primeiro com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Mas eles me irritam demais. Usa benignidade. Ah, mas não estou conseguindo. Vá para o joelho buscar a presença do Espírito Santo, que ele vai te encher. Aí você vai conseguir. Entendeu? Sim ou não? 1 de Tiago, capítulo 5, versículo 8. Se não me falha a memória, se alguém não cuida dos seus, principalmente os da casa, negou a fé e é pior que o infiel. Meu irmão, se você trata seus filhos igual, sabe, com ignorância, com brutalidade, sem amor, trata sua esposa, seu marido, seu pai e trata os de fora, não resolveu nada, esquece, já era. É simples assim. Você pode até discordar da minha maneira de falar, mas do que eu estou dizendo, faz uma análise, avalia profundamente. Esse fruto te capacita a fazer o bem a todos, principalmente o que te ofendeu. É viver com a bondade que é ao contrário da maldade. E a maldade é a base da obra da carne. Entendeu? Sim ou não? Sim, amém, gente? Glória a Deus. Fidelidade. Meu tempo está acabando, Jesus, me ajuda. Fidelidade vem da palavra fé. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo de crer no possível e no impossível. Tem que ser fiel. Não é querer crer, mas é crer verdadeiramente no impossível. É uma fé sobrenatural. Ter fidelidade é isso. É você não arredar pé, nem diante das dificuldades. É você permanecer firme na sua fé, diante das tentações, diante das dificuldades. Não é por qualquer coisinha. Eu não vou falar mais. Jesus perdeu uma coisa. Questão de inteligência também, né, gente? Você tem que ser fiel. Você crê no quê? Então, se você crê, meu irmão, fica firme. Porque você não está crendo em qualquer um, não. Você está crendo em um Deus que é vivo, um Deus que é fiel, um Deus que venceu o diabo e venceu a morte e vive e reina eternamente. Não nega a sua fé, fica firme. Fica firme, meu irmão. Jó perdeu toda a sua riqueza, ficou firme. Jó perdeu todos os filhos, 10 filhos, irmão, de uma vez só. Ficou firme, não desistiu. Aleluia. Jó foi afrontado até pela própria esposa. Amaldiçoa esse seu Deus e morre. Jó ficou firme, Jó ficou doente, ficou firme. Ficou na miséria, no monte de lixo, permaneceu firme. Foi criticado pelos seus melhores amigos, mas ficou firme. No final, Deus honra Jó. Deus honra a fé que Ele depositou nele. Isso é ser fiel, irmão.
em meio a qualquer dificuldade, permanecer firme em Deus. Fica firme na sua fé, amém, querido? Número 8. Mansidão. Mansidão é brandura, suavidade, humildade. Esse fruto te capacita duas coisas. Primeiro, ter humildade em relação a si mesmo. Segundo, serenidade para com outras pessoas. Você se vê como você é, nem mais nem menos. Esse fruto te dá capacidade de não ser corrompido. Ser manso, sabe? Deixa a braveza de lado. Você não é melhor que ninguém, nem pior. Somos pessoas imperfeitas em busca daquele que é perfeito. Nós precisamos daquele que é perfeito. Quando alguém falar com você, tenha mansidão, sabe? Porque você fala também. Quem entendeu? Isso é ser manso. Ser mansidão. Você reparou que Jesus, nos momentos que ele foi mais afrontado, ele não reagiu? Ele permaneceu manso. Jesus, depressão. Seja lá. Número 9, último, domínio próprio. Você percebeu que até aqui todos os frutos falaram da relação entre as nossas relações humanas? Percebeu isso? O nono, do que ele fala? Domínio próprio, fala de você em relação a você mesmo. Vamos lá. Ele se põe contrário às obras da carne, que tem como base a perda do domínio próprio, seja nos vícios sexuais, seja em outros excessos, como bebedeira ou glutonaria. O domínio próprio é você no controle de si mesmo. É você ter o WhatsApp e ele não te dominar. Não é uma autoimposição, nem abstinência pura ou simplesmente, mas é o Espírito Santo nos fazendo livre para ter domínio sobre tudo. É viver com moderação e abstenção por amor ao outro. Contra essas coisas não há lei. Se domine, não se entregue, irmão. Venha a tentação que vier, venha a provocação que vier, nasça dentro de você a ira que nascer, se domine, se controle. Fala, Deus, eu não vou me deixar vencer por isso. Ah, mas é muito pesado, não existe tentação que é sobre-humana, irmão. Junto com a luta aí que dá o escape. Segura! Vença! Paulo fala que na luta contra o pecado, nós ainda não fomos confrontados até a morte, até derramar o nosso sangue. Então segura a onda, seja fiel, seja macho, seja fêmea, mantenha-se firme, se domine, não se entregue, não se renda.